Bom, a nossa aula de hoje é a aula número 5 do nosso curso A Providência Divina em Ruth. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante legal, que é um subtema da doutrina de providência, que é preservação. Se vocês vão lembrar lá nas aulas anteriores, nós falamos que a doutrina da providência, ela tem 3 subitens bastante importantes, né? Que é a preservação, governo e cooperação. E hoje nós vamos ver preservação, e na semana que vem nós vamos também ver um pouquinho mais de preservação, mas em outro quesito. Então, só lembrando que nós estamos sim estudando o livro de Ruth, mas nós estamos estudando uma doutrina específica dentro de um livro. Então, para a gente poder compreender e para a gente poder esmiuçar um pouco a questão doutrinária, a gente, de vez em quando, a gente vai ficar um pouco mais focada no livro de Ruth, e em outras vezes, em outros horários, em outros dias, nós vamos ficar mais focadas na doutrina da providência. Então, hoje é um desses dias que nós vamos ficar um pouquinho mais focadas na doutrina, mas isso não impede, como vai chegar no final, da gente falar, da gente conversar de como essa doutrina, de como a doutrina da providência, ela está permeada no livro de Ruth e como nós podemos identificar essa doutrina lá no texto e como que essa doutrina é aplicável na nossa vida a partir daquilo que nós estamos vendo no personagem, através do personagem. Só um momentinho. Ok? Então, vamos lá. Antes da gente ir para a nossa aula, geralmente eu faço uma revisão. Mas hoje eu não vou fazer uma revisão. Hoje eu vou esclarecer um pouquinho a respeito de como a gente chega, né? Nós que damos aula, nós que ministramos, como é que a gente chega, às vezes, em algumas coisas que a gente fala e que muitas vezes vem de encontro de uma forma contrária àquilo que desde pequenos na igreja a gente costuma ouvir, ou de repente daquilo que a gente cria no nosso coração em relação a um personagem. Então a Bíblia, ela não tem a ver com os homens bíblicos, com os personagens bíblicos. A Bíblia, ela tem a ver com Deus, o que ele é, o que ele faz, o que ele vai fazer, e tudo a respeito da sua revelação, de como ele se revela ao homem que ele criou. Então, a Bíblia, ela tem uma finalidade última, que é revelar essa obra e revelar a glória de Deus. Então, os personagens bíblicos, por mais que a gente seja simpático a eles, por mais que eles sejam grandiosos na sua humanidade, por mais que eles tenham uma importância de exemplo para as nossas vidas, porque nós olhamos para esses personagens e nós encontramos exemplos neles, a gente precisa entender que a Bíblia, ela não é a respeito desses homens. A Bíblia tem a ver com Deus, com a sua obra, com quem ele é, para revelar a sua glória, tá? Então, quando nós interpretamos um texto, a gente precisa levar em consideração aquele texto que a gente chama de contexto imediato, que é o texto que nós estamos lendo naquele momento. Pode ser um versículo, pode ser um capítulo, pode ser uma porção maior do texto, mas é o contexto imediato. O contexto anterior, lógico, né? É o que vem anterior àquele que nós estamos lendo, que estamos estudando. O posterior, que vem logo em seguida ao que nós estamos lendo. E o contexto maior. Se nós estamos com a nossa atenção num versículo, o nosso contexto maior vai ser uma passagem de vários versículos. Esse vai ser o nosso contexto, se nós estamos num versículo, o nosso contexto anterior vai ser o versículo anterior. O posterior, o que vem logo em seguida daquele versículo, e o maior, que é o capítulo que ele está inserido. Se nós estamos estudando um capítulo, o contexto maior pode ser o quê? O livro todo que nós estamos, ou então um outro livro, que no nosso caso, por exemplo, é o livro de Juízes, ou então toda a Bíblia no sentido de trazer aquela mensagem está nos trazendo em relação a uma história mais complexa ou maior, como nós falamos no início.
a história da redenção ou uma doutrina, como nós estamos estudando o livro de Ruth. Então, nosso contexto maior é o livro de Juízes. E também nós precisamos considerar, e com muita atenção, o que está escrito e o que não está escrito, tá bom? Então, esclarecendo isso, eu queria falar para vocês o seguinte, que quando nós falamos sobre Noemi e sobre as questões que estão rondando a vida dela, a gente não quer de maneira nenhuma diminuir nem a dor dela, nem o sofrimento dela. Principalmente quando a gente diz que ela, junto com Elimeleque, pecou, que ela e a família pecaram, ok? A gente não está diminuindo a pessoa de Noemi. A gente só está entendendo, compreendendo aquilo que todo ser humano faz, que é pecar, entenderam? Ela não é porque ela está viúva, não é porque ela está desamparada, que Deus vai desconsiderar o pecado dela. Ela é uma consequência daquilo que ela escolheu. Então, como que a gente, né, estudando, vendo contextos imediatos, anterior, posterior e o maior, como é que a gente chega, né, como é que esses autores desses livros que a gente está buscando as informações chegam à conclusão de que ela também pecou junto com Elimeleque? Primeiro, pelo contexto maior, que é o livro de Juízes, e principalmente lá no capítulo 21, 25, que já é a terceira vez que o livro fala assim, cada um fazia o que lhe parecia certo. O livro de Juízes acaba com esse versículo, cada um fazia o que lhe parecia certo. Logo em seguida aparece o quê? O livro de Ruth, dizendo que Elimeleque e sua família partiram da terra. É imediato, vocês perceberam? Que é um contexto que acaba e já começa um outro, já com essa informação de que cada um fazia o que lhe parecia certo, e já Noemi e Elimeleque saindo da terra prometida. Pelo que está escrito, no versículo de Ruth, capítulo 1, versículo 21, Noemi vai dizer assim, que eu saí de mãos cheias, parti, né? De mãos cheias eu parti. Então, esse de mãos cheias, ali no original, é um termo para dizer que ela estava bem-aventurada, que ela estava muito feliz, que ela estava saindo feliz da terra. Então, não havia o que? Aquela contrição do pecado, aquela coisa que a gente sente, sabe? Quando o Espírito Santo toca no coração da gente e fala, você está em pecado? Então, nós podemos entender que ela estava saindo feliz da terra. Ela e sua família estavam saindo com perspectivas de bem-aventurança indo para Moabe. Então, isso dá a entender, dá uma interpretação, uma margem de interpretação, que ela estava em concordância com Elimeleque e com os filhos. E pelo que não está escrito, que é o silêncio que as escrituras registram da não concordância dela com o casamento dos meninos casando fora do povo escolhido. Não há nenhuma pista no texto que ela estava desgostosa ou que ela não autorizava ou que ela fez alguma coisa no sentido de impedir. Se tivesse havido alguma coisa desse tipo da parte dela, o autor bíblico, e nessa instância nós estamos falando na última instância, que é o Espírito Santo, ele teria conduzido o autor humano que escreveu a registrar essa discordância de Noemi, esse desagrado de Noemi, ok? Isso não significa que a dor dela não é real, que o sofrimento dela não é real, que o sofrimento dela não era legítimo por conta das consequências que ela estava passando, ok? E também nós não queremos diminuir a pessoa de Noemi, o caráter dela, quando nós dizemos que talvez lá, quando ela tomou consciência de que ela estava em pecado, lá no meio do caminho, quando ela estava voltando para Belém, ela lembra de que tem 2 moabitas com ela. E o que ela vai falar a respeito disso? Então, o texto que está escrito é que
no fluir do texto, é como se no meio do caminho, elas já estavam a caminho de Belém, e no meio do caminho ela meio que se arrepende de levar as noras. Já era uma decisão, ela já estava no meio do caminho com ela, já seguindo para Belém, e ela parece que no meio do caminho ela muda de ideia sobre a companhia das noras. Então, ela faz de tudo para convencer as noras a voltarem para Moabe, voltarem para suas famílias e para os seus deuses. Isso acontece conosco o tempo todo também, né? Vira e mexe, a gente tem um pecado, a gente comete um pecado, a gente sabe que algumas consequências são visíveis e que, por conta da gente não sondar o nosso coração ou por conta das motivações internas, a gente vai dar um jeito de jogar esse pecado para debaixo do tapete, principalmente as consequências. A gente vai tentar lidar com isso do nosso jeito humano. Então, nós precisamos lembrar que Noemi era uma pessoa humana, como qualquer uma de nós, como qualquer um de nós. Então, não é algo que a gente queira diminuir o caráter dela. Pelo contrário, ela pode até sim ter tido, junto com a questão das consequências do pecado dela, querer sim poupar as noras dela de irem para outro lugar. Mas como uma mulher de Deus, por exemplo, vocês não gostariam que as suas noras seguissem para você com vocês junto para a casa do Senhor e se convertessem ao Senhor? Ou vocês iam querer, né, que elas voltassem para o Deus delas, sendo uma mulher de Deus? Então, é isso que muitas vezes é questionado em relação a Noemi. Mas isso não diminui o caráter dela. E o que não está escrito, que foi o reconhecimento e a valorização do voto de Ruth. Elas iam passar, no mínimo, por serem mulheres e por ser quase 90 quilômetros entre Moabe e Belém, elas iam passar no deserto praticamente de 4 a 5 dias de viagem no deserto. Imagina uma mulher velha, sozinha, caminhando no deserto sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de recurso para contratar uma caravana de mercadores, que naquela época era assim que se fazia, a pessoa tinha que viajar, ela raramente viajava sozinha, ela contratava alguém, ela contratava uma caravana, camelos, contratava algum meio de transporte daquela época para poder seguir viagem, porque tinha os acampamentos, tinha que arrumar lugar à noite para dormir e tudo mais. Então, para Noemi, o voto de Ruth tinha um peso muito grande, não só pelo amor de Ruth por ela, mas de toda essa questão de ajuda, de auxílio, de estar presente. Certo, meninas? Respondi, que eu nunca acho a câmera aqui. Tudo bem? Deu para entender por que a gente está falando assim? Né? Deixa eu falar, Maria Helena. Compreendeu? Irene. Olha, tá vendo uma cozinha quase igual a minha. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje, então. Deixa eu fechar aqui. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Preservação. Nada no universo é autoexistente e autossuficiente, somente o Criador. Então, assim como uma máquina, o nosso universo, a criação, tudo aquilo que Deus criou, necessita de manutenção. E esse é um ato da providência divina que a gente chama de preservação, que é aquele subitem que nós falamos na aula passada, numa das nossas aulas passadas. Então, a preservação é o primeiro ato providencial de Deus em relação a tudo que ele criou. Vocês estão vendo uma máquina aí. Essa máquina grandona aí, que eu escolhi para figura que eu escolhi para trazer para a gente para iniciar nossa aula, essa máquina ela produz engrenagem. Então, ela produz engrenagem desde 2 milímetros de diâmetro, 2 centímetros, né, de diâmetro, até 2,5 metros de diâmetro. Então, é uma máquina que você está olhando aí, né,
que ela tem o poder de fazer tanto coisas pequenininhas quanto coisas muito grandes. Só que ela não faz isso sozinha. Ela precisa que alguém a comande, e principalmente para ela continuar existindo e para ela continuar produzindo aquilo que ela foi feita para produzir, ou seja, para que ela encontre o propósito para o qual ela foi construída, ela precisa que alguém entre constantemente com a manutenção sobre ela. Então, ela tem que ser lubrificada, ela tem que ser limpa, os comandos dela têm que ser o tempo todo checados para ver se estão funcionando. Precisa de uma mão humana para dar os comandos. Então, ela precisa de manutenção o tempo todo. Se uma máquina dessas fica sem manutenção, o que acontece? Ela vai começar a enferrujar, a sujeira vai tomar conta, as engrenagens que ela tem dentro vão começar a travarem, né? Todos os componentes vão começar o quê? A se deteriorar, e ela vai chegar um momento que ela não vai mais funcionar. Pelo contrário, se ela tiver uma manutenção correta o tempo todo, da forma como ela foi projetada e construída, com o material que ela foi construída, ela vai durar anos, 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 anos e anos. Então, a gente precisa entender que o universo também é assim. O universo ele foi criado com um determinado propósito, tudo que está no universo foi criado com determinado propósito, e esse propósito vai chegar à sua conclusão, à sua consumação, e enquanto isso é Deus que vai estar dando essa manutenção à sua criação. É Deus que vai entrar com os comandos e também vai entrar com a questão de fazer com que tudo que ele criou continue sendo o que ele criou até que aquela determinada criação encontre o seu destino, que Deus deu destino a ela. Então, para a gente entender preservação, a gente primeiro precisa entender o que ela não é. Então, preservação não é, junto com a criação, um só decreto de Deus. Alguns estudiosos, teólogos vão dizer que quando Deus criou, ele já criou com o propósito de nada mudar, de tudo ser do jeito que ele criou naquele momento e não há necessidade de uma manutenção. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer o tempo todo que Deus está presente, agindo e se envolvendo com a sua criação e preservando, inclusive em momentos pontuais. É o que nós vamos ver na semana que vem, quando a gente vai trazer um outro assunto para dentro da doutrina da providência que nós estamos estudando. Então, Deus ele está se envolvendo o tempo todo com a sua criação e muitas vezes ele vai preservar no momento pontual, no momento importante. Então, a criação é uma obra e a preservação é outra obra, mas são obras distintas, separadas, que acontecem e que aconteceram em momentos diferentes. Por exemplo, a criação aconteceu num determinado momento da eternidade, aconteceu ali, Deus criou todas as coisas ali, e de lá para cá ele vem mantendo, de lá para cá ele está entrando com a manutenção daquilo que ele criou, com o bom funcionamento, mantendo o bom funcionamento daquilo que ele criou. Outra coisa que preservação não é que Deus realiza só a preservação de forma imediata. O que é forma imediata? Ou seja, é Deus agindo diretamente na sua preservação. Então, nós entendemos que Deus ele tem poder para declarar alguma coisa e pontualmente aquilo acontecer. Nós não temos dúvida disso. Deus tem todo o poder. Mas ele, na sua infinita sabedoria, decidiu que algumas coisas ele iria preservar de forma imediata, ou seja, vai existir um intermediário entre ele e aquilo que ele quer preservar. Então, a gente pode trazer aí, por exemplo, uma planta, não é? A planta, ele não preserva de forma imediata no sentido dele, né, agir sobre a planta. Ele escolheu que a planta teria vida, ficaria viçosa, bonita,
Através do quê? Do sol e da chuva que ele envia. Então, o que vai mediar a preservação, né, dele para a planta é a água e o sol. Tanto Salmos 1 e Jeremias 17, eu coloquei no material de vocês, vai dizer que aquele que anda com o Senhor, que aquele que é bem-aventurado, aquele que tem comunhão com o Senhor, tanto o salmista quanto Jeremias, eles estão comparando essa pessoa a uma árvore que está plantada na beira de um riacho. Então, na época da seca, ela não vai ter necessidade, suas folhas não vão cair, porque ela vai se alimentar daquela água do riacho. Então, é a preservação ocorrendo ali de forma imediata, ou seja, tem um intermediário. Mas Deus pode sim, com certeza, fazer isso de forma imediata o tempo que Ele quiser. Por exemplo, quando Ele está preservando, muitas vezes os seres, as pessoas criadas por Ele, que são os anjos e nós homens, Ele vai preservar de forma imediata, Ele vai dar uma ordem, Ele vai decretar algo sobre nós, ou Ele vai trazer alguma situação que é a preservação imediata dele nas nossas vidas, como um livramento, como uma escolha que nós precisamos tomar, uma decisão que a gente precisa tomar naquele momento em relação a alguma coisa que é muito importante naquele momento. Bom, outra coisa que a preservação não é que é uma criação continuada. De forma alguma. Como eu já falei, né? A criação ela teve um momento específico e de lá para cá, todas as coisas elas vêm sendo preservadas. Deus tem entrado com manutenção para que elas existam. Então, muita gente vai dizer que Deus continua criando. Não, Deus não continua criando. Deus criou tudo de uma única vez e depois só está preservando, fazendo com que tudo continue sendo da mesma forma que Ele criou. Partindo disso, nós encontramos uma definição de Luiz Berkoff que diz assim, que preservação é aquela obra contínua de Deus pela qual Ele mantém todas as coisas que criou, junto com as propriedades e poderes com as quais Ele capacitou. Então, lá no material de vocês, junto com essa definição, eu coloquei o exemplo da água, que Deus criou a água, e enquanto houver propósito para a existência da água, a água vai continuar sendo água, ou seja, ela vai continuar sendo H2O. Ela não vai mudar a estrutura, Deus não vai mudar a estrutura dela, e não há nada nesse mundo que possa mudar a estrutura dela de uma forma que ela continue sendo água, ok? Toda vez que o homem entra com interferência em algum elemento, ele transforma, por exemplo, né? Vamos continuar com o exemplo da água. Ele transforma, mas ele não transforma a estrutura. Então, eu vou pegar água e um limão. Eu vou misturar água e limão e vou ter uma limonada. Mas a água continuou sendo água. O limão continuou sendo limão. A água vai continuar sendo água. De qualquer forma, o homem não tem poder de transformar ou de mexer na água ao ponto que ela continue sendo água, mas diferente do jeito que Deus criou. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas eu trouxe um exemplo aqui, eu esqueci de colocar aqui no PowerPoint. Jesus, quando ele está lá em Caná, no casamento, e ele transforma água em vinho. Olha só, transforma água em vinho. Ele pegou a água da forma como Deus criou e transformou essa água em vinho. Ele, sem nenhuma interferência de um outro elemento da criação, por exemplo, no caso do limão, porque o limão é um elemento que entrou junto com a água e transformou a água, Jesus não, ele não anexou a uva, ele não pegou o suco da uva, ele não pegou o mosto da uva, ele não pegou o vinho e misturou com a água.
desculpa, e transformou num vinho fraquinho. Não, ele transformou a água em vinho. Ele, Deus, só ele, Deus, pode mudar a estrutura de algo que ele mudou. Nós, humanos, nós não conseguimos. É por isso que lá, nesse texto que eu estou falando, do casamento em Caná, foi um milagre, porque ele transformou algo que homem nenhum pode fazer. Né? Nem os alquimistas da Idade Média conseguiram fazer, por mais que eles tentaram, por mais que eles quiseram fazer, mudar as propriedades físicas de um elemento que Deus criou. Então, só Deus pode fazer isso. Então, Deus criou as coisas, Deus criou o universo de uma forma, ele vai preservar isso de tal forma que tudo que ele criou vai manter as mesmas propriedades até que essa criação encontre o seu destino que Deus deu para ele. Então, temos lá perguntas e nós precisamos responder essas perguntas para que não haja dúvidas em relação à providência, no sentido de que quem fez, quem promove, como promove, o que preserva. Só um minutinho, não é? E por que preserva? Então, quem preserva? É a Trindade, o Criador, o Todo-Poderoso. Ou seja, todas as pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão envolvidos, estão responsáveis, estão interessados em preservar a criação. Então, todas essas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em determinados momentos, vão entrar com a providência dentro da sua posição ali naquele texto. No Antigo Testamento, a gente vai ver muito Deus Pai, né? O Todo-Poderoso agindo. Mas, de vez em quando, a gente vai ver que é o Espírito Santo. Outras vezes, a gente vai ver que é Jesus na forma do anjo do Senhor, que está ali entrando com providência ali num determinado momento. Então, a gente pode ver, por exemplo, Jesus, uma aparição, uma pré-aparição de Jesus no Antigo Testamento, como anjo do Senhor, no caso de Agar, lá no poço. Quando ele aparece para Agar e pergunta, o que você está fazendo aqui? E Agar vai querer matar, né, o filho dela, e Jesus entra, não, volta. Né? Então, ali é Jesus entrando com providência naquele momento na vida de Agar, fazendo com que ela volte para Sara, mas ali não é, por exemplo, o Todo-Poderoso, não é o Criador, o nome, né? Estou falando o nome, mas é o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor é uma pré-aparição, né, de Jesus ali no Antigo Testamento. Então, quem faz, quem promove, quem entra com manutenção, não é especificamente obra de uma das pessoas da Trindade, mas é das três pessoas, mas em momentos específicos e em necessidades diferentes. Como entra com a providência? Como que eles entram? Como que a Trindade entra em providência? Nesse caso, a gente vai destacar a obra de Cristo, porque nós temos lá em Hebreus 1:3 e Colossenses capítulo 1, 15 a 17, que vai dizer como essa obra acontece. Então, eu vou pegar Hebreus 1:3 e vai dizer lá no texto que ele, né, o que ele faz? Ele suporta, que Cristo, né, ele suporta, e esse suportar, a gente vai de encontro com aquele exemplo que nós demos na segunda aula, não é, se eu não me engano, na segunda aula, do exemplo daquela analogia bem fraquinha, que é bem fraquinha mesmo, né, bem rasa, de que Deus é um grande jogador de basquete e que o universo é uma grande bola de basquete. Então, Deus está o quê? Segurando, suportando o universo, né? E está seguindo com ele. O texto ali de Hebreus dá esse sentido, que não está só suportando, segurando, mas que também está carregando, está conduzindo, né?
de um lado para o outro conforme a sua vontade. Então, Deus está à parte, separado da sua criação, como nós vimos, e ele está carregando, suportando. E tanto Hebreus quanto Colossenses vai dizer que Jesus faz isso, não é? Então, nós entendemos que se Jesus, né, deixar essa obra, tudo imediatamente deixa de existir e só a Trindade continua existindo. Então, olha como é importante, né? E por isso que nós estamos destacando a obra de Cristo. É toda a Trindade que faz, mas parece, de acordo com o que nós lemos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que é Jesus que tem uma participação maior nessa questão de sustentar, de carregar, né? Paulo vai dizer que tudo foi feito por ele e para ele, não é? Então, ele está suportando, carregando. O que se preserva? Tudo. Ela é toda abrangente. Ela preserva tudo e todos. Desde o universo, nós chamamos muitas vezes de angelical ou espiritual, potestades e principados, anjos bons e anjos maus, até o menor dos menores, dos microscópicos seres que nós possamos encontrar no nosso mundo, no nosso planeta Terra. Todos os astros do universo, estrelas. Os Salmos diz que Deus chama as estrelas e todas elas comparecem. Então, no sentido assim, esse comparecer quer dizer que elas estão sustentadas por ele, estão sob o domínio, sob o comando dele. Então, ela é toda abrangente, alcança tudo e todos. E por que Deus preserva de uma maneira tão firme e tão providencial a criação dele? Para dar testemunho do seu amor leal, do seu amor hesed, aquele amor que tem envolvido um compromisso com sacrifício. Ele criou, e a partir do momento que ele criou, ele vai dar o quê? Prosseguimento à sua criação e vai dar fim aos projetos que ele idealizou, que ele realizou. Paulo diz que, em relação a nós, por exemplo, salvos do Senhor, ele vai dizer que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para chegar até o fim. Então, isso também é preservação e é preservação na vida do crente. A gente vai ver isso semana que vem. Mas a pergunta que fica aí para nós, quais as aplicações que nós podemos tirar da preservação para as nossas vidas? Como é que a gente pode conjugar isso com o livro que nós estamos estudando, que é o livro de Ruth? A primeira aplicação que a gente pode ter para a nossa vida, e que talvez a gente não encontre lá no livro de Ruth, é saber que a preservação da vida é sempre obra de Deus. Por mais que eu, você, autoridades, governo, qualquer pessoa, qualquer outro ser fora de Deus, nós não temos capacidade para preservar a vida. Seja a minha vida, seja a vida de quem me cerca, seja a vida de uma plantinha que eu tenho em casa. Se de repente Deus encontrou que naquele momento aquela planta não vai dar mais flor, que aquela planta ela vai chegar ao final da sua existência, não interessa, não importa quanto adubo eu coloque, quanta água eu dê, ela vai chegar ao final dela, porque todas as coisas são finitas, todas, absolutamente todas. Só Deus que é eterno e infinito, só Deus é que não encontra fim. Toda a criação dele encontra fim. Então, nós precisamos entender isso e trazer isso para as nossas vidas. Preservação é sempre uma obra de Deus. A segunda aplicação é saber que nem sempre Deus preserva a vida dos seus. E dos seus é nós, crentes, salvos em Jesus. Muitas vezes a gente se pergunta, né, por que né, aquela pessoa tão querida foi embora? Nossa, ele era tão bom, ele era um crente tão bom, era um servo do Senhor, foi tão de repente. Deus é que vai preservar a vida desses nossos queridos até o momento que aquilo que ele planejou para aquela vida fosse realizado.
encontrou Deus, né, deu o propósito foi cumprido, Deus vai recolher esse querido, Deus vai me recolher, vai recolher você, porque é Deus que nos preserva, é Deus que preserva as nossas vidas o tempo todo. A gente veio falando de criação, de preservar as coisas da natureza, preservar o universo como manutenção, mas a gente precisa trazer isso para a nossa vida pessoal. Deus está me preservando aqui, Deus está preservando você aqui, enquanto tem propósito para isso. Chegou no final do propósito, o propósito foi cumprido, Deus vai nos levar. E muitas vezes Deus vai usar de formas que a gente não compreende. Isso eu estou dizendo em relação à forma como algumas pessoas morrem. Né? A gente podia se perguntar para Deus, tá, chegou no momento, cumpriu com o propósito, por que Deus simplesmente não fecha os nossos olhos e a gente morre? Não precisaria passar por doença, assassinato, acidentes, uma série de coisas. Isso é economia de Deus. E só Deus tem as respostas. A única resposta que Ele nos dá e que nos basta, porque nós vivemos pela fé, é saber que até aquele momento, até o momento da morte, ou de um querido, ou do que nós estamos vivendo, é porque Deus está nos preservando e nem sempre Ele vai preservar a vida do jeito que a gente quer ou até o momento que a gente quer. A gente precisa entender isso bem claro no nosso coração. Terceiro, é ter contentamento pelas muitas vezes que Deus tem nos preservado da morte. Eu não sei vocês, mas toda vez que a gente sai na rua, a gente tem muitas probabilidades de não voltar, não é? Nós estamos vivendo, por exemplo, à mercê de um vírus, coronavírus, né, da Covid-19. Toda vez que a gente se envolve com uma outra pessoa, nós estamos correndo muitos riscos de nos contaminar. E quantas pessoas já não encontraram a morte? E nós continuamos, não é? Vivos e saudáveis. É preservação de Deus. É Deus nos preservando, é Deus nos guardando. Então, a gente, né, toma como exemplo isso, pessoas que às vezes têm contato com outras pessoas e não se contaminam, continuam saudáveis. E não é nem na questão de ser assintomático ou não, mas é Deus preservando. Não há propósito para que aquela pessoa, né, dizendo a grosso modo, que aquela pessoa tenha Covid-19. A gente pode, né, conjecturar assim. Então, a gente precisa se contentar pelas muitas vezes que Deus nos preserva a vida, nos preserva de tantos acidentes, nos preservam de situações terríveis que poderiam provocar a nossa morte. É Deus nos preservando, é Deus nos guardando até que os propósitos que Ele determinou para as nossas vidas sejam cumpridos. E a quarta aplicação é louvar a Deus pela contínua preservação das nossas vidas aqui e na eternidade. Então, Ele continua o tempo todo preservando as nossas vidas, e quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor Jesus, Ele preserva aqui e preserva também na eternidade. Nós não encontramos, né, mais a condenação do pecado, né, o salário do pecado, que é a morte. Nós encontramos vida e vida eterna, uma vida que vai continuar sendo preservada durante toda a eternidade. E que delícia de vida que deve ser, não é? Na presença do Senhor Jesus, contemplando o seu rosto, contemplando, né, todas as coisas guardadas, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né, as maravilhas que Deus tem guardado para cada um daqueles que Ele salvou. E levando essas questões para o livro de Ruth, e a gente vai abrir agora para a gente conversar, até onde a gente pode ver a preservação no livro de Ruth, nesse primeiro capítulo que a gente estudou.